Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos retornando com o nosso devocional, estudando o livro de Marcos. Hoje estaremos falando do capítulo 13 de Marcos. Faltam apenas 3 capítulos para terminarmos o livro de Marcos. Na sequência vem Lucas e assim seguiremos João, Atos, Romanos. Teremos outros capítulos menores e aí poderemos decidir fazer mais de um capítulo. Tem capítulo bem pequenininho. De repente poderíamos fazer mais de um capítulo por dia para acelerar um pouquinho mais, sem dificultar o entendimento, porque a base da leitura que nós estamos fazendo aqui é o entendimento. Claro que não dá para uma leitura nós pegarmos todo o entendimento, nós estamos pegando os pontos mais importantes de cada capítulo, falando dos pontos mais importantes. Eu acredito, pelo que as pessoas têm dado feedback, até aqui as pessoas têm gostado. Eu gostaria também de ouvir o seu comentário. Nós ouvimos pessoas falando sobre como foi importante a leitura de Mateus. Estamos terminando quase a leitura de Marcos. Gostaria de saber como tem sido a sua experiência. Agradeço imensamente a você que tem aprendido a procurar os nossos devocionais no canal do YouTube, porque é lá que eu posto os devocionais. E eles, a partir de postados, eles serão eternizados. Então, para sempre, teremos ali o nosso devocional. Isso não significa que depois nós faremos uma nova leitura, porque a Bíblia é assim. Cada vez que você lê, você tem um entendimento. Coisas que nós não vimos quando lemos. Lendo mais uma vez, nós vamos observar novas informações, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Obrigado por me dar essa oportunidade de ler a Bíblia com você. A partir de hoje, se você diz, eu não tenho ninguém que lê a Bíblia comigo, então essa desculpa acabou, você não pode mais reclamar assim, porque todos os dias você tem o pastor José Maria aqui com você, lendo um capítulo da Bíblia todos os dias, tá certo? Vamos então ver o que está escrito no livro de Marcos, no capítulo de número 13. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondeu Jesus e disse: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer. Primeira orientação, Jesus falou: olha, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitas pessoas. E quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são princípios de dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então, vou parar aqui no versículo 10
para te explicar. O que o Senhor está dizendo aqui? Bom, primeiro, sinais da sua vinda. Ele diz assim, olha, tome cuidado, porque existem pessoas que vão querer marcar datas, pessoas que vão querer dizer, olha, eu recebi de Deus um sonho, eu recebi de Deus uma visão, eu recebi de Deus uma revelação, o Senhor Jesus está voltando porque Deus falou comigo. Não, Jesus falou, cuidado, não se deixe enganar por pessoas que acham que teve uma visão ou que conseguem interpretar coisas que Deus não revelou, que o Pai não mandou dizer. Então ele disse assim, vocês vão ouvir falar de guerras, verso 7, vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerras, ok? Não fiquem perturbados, tá? Porque assim deve acontecer, mas não é o fim. Então, guerras, rumores de guerras, não indica o fim, ok? Não indica a volta de Jesus. Interessante, né? Vamos dizer assim, nós temos o fim do mundo, né? Esses sinais de guerras, rumores de guerra, segundo o livro de Mateus, indicam o fim do mundo. Mas o mundo não termina sem Jesus voltar. E Jesus não volta sem o mundo acabar. Então o sinal está atrelado ao outro. O que Jesus explica é que nós não temos que ficar olhando para os sinais, porque se nós ficarmos olhando para os sinais, nós vamos perdê-lo de visão. Então eu tenho que ficar olhando para Jesus e não para os sinais. Tá? Muito bem. E ele disse que importa que o evangelho seja pregado. Então, o que nós precisamos fazer? Pregar o evangelho, pregar o evangelho. Mas pregar o evangelho de Cristo, não o evangelho segundo a teologia da prosperidade, não o evangelho segundo a teoria motivacional, não, o evangelho de Cristo. Os ensinamentos sobre os princípios de Deus precisa ser pregado. Quando, pois, vos conduzirem, verso 11, e vos entregares, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo vai falar através de vocês. E o irmão entregará o irmão à morte, e o pai e o filho, e levantar-se-ão filhos contra pai, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, a visão de Jesus aqui não está falando propriamente para a gente ficar atento nos acontecimentos, e sim perseverar na fé em estar seguindo a Jesus. Ora, quando vós verdes a abominação da assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, e aí ele disse, estando aonde não deve estar, quem lê entende. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiver no telhado não desçam para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. E orai para, ai das grávidas, disse o Senhor, que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aquele dia, nenhuma carne se salvaria, disse o Senhor. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, os dias foram abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Aqui, essa profecia de Daniel falou, houve um tempo muito difícil no princípio da igreja, lá na vida dos primeiros cristãos, e alguns teólogos afirmam que esse tempo de aflição, de entrega, de pessoas serem conduzidas às autoridades por amor de Cristo, alguns teólogos afirmam que já se cumpriu no começo da igreja essas aflições. Então,
essa questão de quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Aqui tem a ver com você não voltar atrás à sua decisão. A nossa decisão com Cristo, ela deve permanecer e a gente sempre tem que seguir adiante e não voltar atrás. Não dá para você andar com Cristo e de repente você perceber que ficou alguma coisa por fazer. Com Cristo, nós temos que sempre seguir em frente, levando tudo da melhor maneira que agrada a Deus, tá bom? Ele está dizendo aqui no verso 21 que nós devemos tomar cuidado porque muitos vão se levantar com profecias dizendo: eu tenho uma profecia, Deus me falou e Deus me revelou. E hoje com a internet fica muito mais fácil dessas profecias serem propagadas. Pessoas me perguntam: pastor, falaram do bezerro, não sei que cor, falaram do cavalo, não sei que cor, pastor, falaram da construção disso. Eu falei: calma, não é para você ficar olhando para esses acontecimentos. Nosso negócio, gente, é ficar olhando para Cristo. Eu não fico olhando para o acontecimento. Ai, meu Deus, estão construindo o templo em Jerusalém. Ai, meu Deus, será que fase do Apocalipse nós estamos? Não, eu não estou preocupado com isso. Com qual a fase do Apocalipse que nós estamos? A minha preocupação é uma só, e deve ser a sua preocupação. Cada dia andar com Cristo. A senhora entendeu, irmã? Entendeu, meu amigo? A sua e a minha preocupação não deve ser em qual fase estamos do Apocalipse. Qual das fases estamos vivendo? Qual a fase que a igreja está vivendo? Quanto tempo falta para Jesus voltar? Não, a sua e a minha preocupação não deve ser nesses pontos. A sua e a minha preocupação deve ser: graças a Deus, cada dia eu estou andando com Cristo. Cada dia eu estou caminhando com Cristo. Cada dia eu estou servindo a Cristo. Cada dia eu estou andando com Deus. Acho que expliquei. A mais importante das respostas é: cada dia você está andando com Cristo. Cada dia você está andando com Deus. Tá bom? Porque aí, se você estiver andando com Cristo, andando com Deus, não importa qual fase, não importa se morramos ou se vivamos, seremos sempre do Senhor Jesus. Foi assim que o apóstolo Paulo nos ensinou. Amém? Vamos então continuar. Então, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farei sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito. Jesus explicando para nós, não siga os sinais. Não quero que você siga os sinais, porque o falso profeta vai fazer sinais, o anticristo vai fazer sinais, e muitos outros farão sinais e prodígios, tá? Então eu não posso seguir os sinais, eu preciso seguir a Cristo Jesus, olhar para Cristo Jesus, e aí, seguindo a Cristo Jesus, não importa que fase estejamos, o importante é estarmos em Cristo Jesus. Versículo 24 agora diz assim: ora, naqueles dias, depois daquelas aflições, aqui agora é a volta de Cristo, a volta dele vai se dar da seguinte maneira: naqueles dias, depois daquelas aflições, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Essa aqui é a volta de Jesus. Quando Jesus voltar nas nuvens para chamar os escolhidos, o que vai acontecer? O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus, e as forças dos céus serão abaladas. Então, diz o texto, verão vir o Filho do Homem para chamar os seus escolhidos. Então, veja, mais uma vez eu afirmo, nossos olhos não podem estar olhando para os sinais, até porque o anticristo e o falso profeta, eles irão fazer sinais e maravilhas. Hoje tem pastores ensinando as pessoas a crer muito mais no milagre do que crer na palavra de Deus. Eu já ouvi falar de pastor que diz assim: sua reunião foi fraca. Por quê? Porque não teve milagres, não teve sinais, não teve testemunhos. E existem pastores hoje
que na reunião dele tem que ter testemunho. Não, cadê o testemunho? Levanta, tem que levantar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ô pastor, você não está ensinando as pessoas a amarem a palavra. Tem que ensinar as pessoas a se apegarem à palavra e não ficarem apegadas ao testemunho, tá? Ao milagre. Porque no dia que o anticristo se manifestar, ele também vai fazer sinais e maravilhas. Mas as pessoas que não estiverem firmadas com Jesus serão enganadas. Portanto, meus amigos e meus irmãos, não vamos olhar para os sinais. Para de procurar sinais. Para de procurar sinais. Ah, eu vou lá naquela igreja porque lá o pastor ora e o milagre acontece. Então, você será um enganado pelo falso profeta ou pelo anticristo. Porque no tempo do anticristo, o anticristo vai fazer fogo descer dos céus. Se você não estiver firmado na palavra, você vai dizer, não, ele é de Deus porque ele faz fogo descer do céu. Não, ele é de Deus porque olha os sinais que ele faz. Eu, particularmente, acredito em todos os tipos de milagres, mas eu não fico olhando para os milagres. Eu fico olhando para o Senhor Jesus Cristo e a Ele eu devo a minha vida e tudo que tenho, tá bom? Então ele disse para ficarmos prestando atenção para não deixar que sejamos pegos de surpresas, tá bom? E ele diz mais, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando verdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E quando fala não passará esta geração, tem gente que afirma que é essa geração que nós estamos vivendo hoje. Só que eu não posso dizer que é esta geração, até porque Deus é longânimo, tá? E perdoador. Ele dá um tempo para que os pecadores se arrependam. Então Deus é longânimo e misericordioso. O que nós precisamos fazer é pregar a palavra, ensinar a palavra, para que então as pessoas entreguem suas vidas a Deus, tá bom? Então quando diz aqui não passará esta geração, não significa que nós daqui a 70 e poucos anos o mundo vai acabar, porque Jesus falou que não passará essa geração, né? Ou seja, ou a geração dos 70 ou dos 80, enfim, não é isso que ele está dizendo, tá? Tem que ter cuidado para você não botar coisa na cabeça, de repente não ser a informação correta. Então, quando diz não passará esta geração, ele está dizendo o seguinte, a minha palavra não vai passar, tá? Você pode ter certeza, pode até passar os céus, pode até passar a terra, pode até passar uma geração, pode até passar 2 gerações, mas o que nós precisamos ver é que a palavra de Deus, ela não vai passar. Aquilo que Deus prometeu fazer, ele vai fazer, tá bom? Vamos para a exortação à vigilância, no versículo 32. Mas aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, que estão no céu, nem o Filho do Homem, quando estava aqui na terra, nem o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, sabia o dia da sua volta. Como é que tem alguns profetas aí, que são profetas, dizendo que Jesus vai voltar no dia tal, se ninguém sabe? Verso 32 de Marcos. Quem está lendo a Bíblia comigo, sabe que ninguém sabe. Como? Como alguém vai dizer, não, Jesus vai voltar no dia X? Como? Se a Bíblia diz que ninguém sabe. Ele falando isso, ele engana quem não lê a Bíblia. Mas quem lê a Bíblia, ri da cara dele, porque sabe, está mentindo. Porque ninguém sabe. Ninguém sabe como Deus revelou para você. E se revelou para você que fala português, coitado dos outros que não falam português, aí como é que fica? Então, meu amigo, por favor, vamos continuar lendo a Bíblia para não cairmos no engano daqueles que não sabem o que estão falando. Olhai, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. O que Jesus fala para nós está no verso 33, ele disse, orai, vigiai, porque não sabeis qual será o tempo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar, vigiar, me mantendo firme com Cristo, porque eu não sei quando o Senhor Jesus virá. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa
e deu autoridade aos seus servos, de cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que os vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se o cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Tá? Vigiai. Tá? Acho que foi explicado aqui esse texto. Então, coloquei a palavra-chave do capítulo 13 de Marcos. Jesus explicando para a gente tomar cuidado, não crer em tudo que fala por aí. Nós temos que manter a nossa vida em Deus, a nossa fé em Deus, e não andar por aí acreditando em tudo que as pessoas falam. Principalmente não andar correndo atrás de milagres e maravilhas. Se você tiver que procurar um lugar para ouvir a palavra, para congregar, procure um lugar que o pastor tenha um comprometimento com a palavra de Deus sem sensacionalismo, tá? A palavra sem sensacionalismo, para você entendê-la sem sensacionalismo, tá? Entendê-la de maneira racional, claro, pelo Espírito, mas entendendo com seu intelecto, tá bom? E aí Jesus disse, aqui vocês viram que ele falou aqui de um tempo, quando no versículo 35, eu expliquei que o cantar do galo lá, quando Pedro negou Jesus, eu falei que aquele galo não era uma ave, sim, era a marcação de um tempo. E aqui Jesus cita essa hora chamada o cantar do galo, versículo 33, vigiai porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, meia-noite, né? Se à tarde, eles começavam a contar a partir das 6, de 6 às 9, uma vigília, de 9 à meia-noite, segunda vigília, de meia-noite às 3 da manhã, eles chamavam de o cantar do galo, tá? E alguns chamavam também a vigília da meia-noite de o primeiro cantar do galo e a vigília das 3 da manhã do segundo cantar do galo, tá? Ou se pela manhã, às 6 horas da manhã. Então, só para explicar, né? Aí você lendo aí, você vai ver que cantar do galo era uma maneira que eles chamavam às 3 horas da manhã. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesta hora agradecidos e agradecendo, nos colocando diante do Senhor. Meu Pai, meu Deus, muito obrigado. Vitoriosamente, meu Senhor, nós só podemos te louvar, só podemos te agradecer, porque tu és o Senhor dos céus, da terra e do mar. Obrigado pela vida de cada pessoa, obrigado pela graça do Senhor que está sobre todos. Nós entregamos todos nas tuas mãos, agradecidos e agradecemos. Ó Deus, mantenha os nossos olhos firmes em Jesus. Não deixe que os nossos olhos venham se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda, meu Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém. Mantenha os olhos sempre firmes em Deus, olhando sempre para frente, nunca para a direita, nunca para a esquerda. Não fique correndo atrás de milagres. Se tiver que correr atrás de algo, corra atrás de uma boa explicação da palavra, para que cada dia você ganhe mais entendimento e você possa, com firmeza e segurança, seguir a Jesus com todo o seu coração. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até nosso próximo devocional. Até lá.